O que é notícia nesta segunda-feira? 100 mil estudantes voltam às escolas nesta segunda-feira em Manaus. Amazonas é o primeiro estado a retomar as atividades presenciais após o período de isolamento. Caixa libera FGTS emergencial para nascidos em julho nesta segunda-feira. Polícia Federal pede à Espanha informações do celular de sargento da FAB preso com droga. Doadores prometem 253 milhões de euros em ajuda ao Líbano após explosão. Final de semana sangrento em Manaus. Com sinais de espancamento, homem encontrado morto em parada de ônibus no conjunto Ajuicaba. Matadores da motocicleta executam um homem que saía de um bar no ramal do Pau Roça. Em acerto de contas, 2 rapazes foram mortos a tiros na Compensa e no bairro da Glória. Mulher é morta após ser agredida durante briga em bar no Mutirão. Na Ponta Negra, a mulher é encontrada morta dentro de caixa de papelão em área de mata. No Jorge Teixeira, homem é estrangulado e o corpo jogado na porta do Platão Araújo. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. A probabilidade de chover 10 milímetros hoje é de 90%, prevê o Climatempo. Mas a temperatura continuará elevada, com máxima de 35 graus. O dia amanhece com 25 graus e 68% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É segunda-feira, 10 de agosto. Chegamos aos 222 dias do ano e faltam 144 para terminar 2020. Dia de São Lourenço. Também comemoramos o Dia da Enfermeira. Esta é a edição 44.802 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Registros históricos. 1500, após ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, Diogo Dias descobre uma ilha que deu o nome de São Lourenço, mais tarde designada Madagascar. 1995, atentado de Oklahoma City, Timothy McVeigh e Terry Nichols são indiciados pelo atentado. Michael Fortier se declara culpado em uma delação premiada por seu testemunho. Em 2014, 40 pessoas morreram quando o voo Cepham Airlines 5915 cai no aeroporto internacional de Mehrabad, em Teherã. 2018, um Bombardier Q-400 da Horizon Air cai na ilha Ketron, Washington, depois de ter sido roubado por um mecânico. Os caças F-15 da Guarda Nacional de Oregon interceptaram o avião, mas o piloto deliberadamente caiu antes que eles pudessem derrubá-lo. Em 2019, pelo menos 75 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em uma explosão de um caminhão-tanque em Morogoro, na Tanzânia. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio, e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, PC, e bom dia você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini é meteorologista, prevendo 10 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. E aonde você está? Como é que está o tempo? Em frente ao pronto-socorro Platão Araújo. Paulo, o tempo é claro, o céu já começando a ficar bem azulzinho. Paulo, o negócio vai ser quente por aqui hoje, Paulo. Já temos aí uma qualidade boa e nada de nenhum prenúncio de chuva, pelo menos até agora, Paulo. Pellegrini e moradores do Jorge Teixeira, quarta etapa, estão reclamando a falta de água naquela área desde a última sexta-feira, Pellegrini. Ainda bem que faz frio na cidade. Pois é, né, Paulo? Fato isolado, né? Raramente falta água na zona leste da cidade, mas o Jorge Teixeira vem sofrendo com essa situação aí. Vamos fazer contato aí com as meninas lá do Departamento de Comunicação da Água de Manaus, que sempre nos atende muito bem, e levar essa demanda. É Jorge Teixeira, não é, Paulo? Jorge Teixeira, quarta etapa, Pellegrini. Muito bem, será repassado a emprego. Pois é, e o morador inclusive fez uma brincadeira, lata d'água na Maria, lata d'água na cabeça da Maria, só que não tem onde apanhar essa água, Pellegrini. Não, Paulo, a Maria vai voltar com a lata seca, porque lá não tem igarapé, não tem onde pegar, não tem poço, não tem nada, faltou um abraço. Pellegrini, bandidos fazem arrastão e roubam placas de carro no Eduardo Ribeiro, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, a polícia precisa tomar uma providência o mais rápido possível. Alô, policiais da 24ª SICOM, alô, Rocan, alô, pessoal da Força Tática, que sempre nos atende muito bem.
tanto a Rocan, vou fazer essa reclamação, levar essa demanda ao Major Werner, que é o comandante-geral da Rocan, e com certeza providências serão tomadas. O mesmo deve fazer também o policiamento da área, que é a 24ª SICOM, área da Avenida Eduardo Ribeiro e outras vias aqui do entorno do Teatro Amazonas, estão sofrendo aí. Os bandidos agora estão roubando placas de veículos. Pois é, Peregrino, eles roubam as placas para colocar em outros veículos para realizar assaltos na cidade, é isso que vai acontecer. E levam as 2 placas, Peregrino. Ontem, por volta das 3h da manhã, eu estacionei meu carro aqui no Eduardo Ribeiro. Lamentavelmente, a feira do artesanato agora, ela funcionava da 24 de maio até 7 de setembro. Resolveram colocar agora também aqui entre a 24 de maio e aqui a José Clemente. E com isso a gente fica sem condição de estacionar o carro em frente ao Palácio do Comércio. Resultado, eu deixei o meu carro ontem aqui nas proximidades do Palácio do Comércio. Meu carro tem a placa PHO 9406. Eles tentaram levar a placa traseira, não conseguiram, entortaram a placa Pellegrini, mas a placa da frente levaram. A dianteira levaram Pellegrini e o carro que estava ao lado levaram as 2 placas. É lamentável que esteja acontecendo. PHO 9406, o meu carro é um Toyota Hilux cor vermelha. Se alguém viu algum carro com essa placa PHO 9406, deve denunciar. É a bandidagem Pellegrini roubando placas de carros em Manaus. Pois é, nós já pedimos, né, Paulo, vamos reforçar o pedido. Hoje devo conversar ainda com o Major Werner da Rocan, vamos ligar também para a 24ª SICOM, quem sabe conversar até com o Coronel Norte, que é o comandante-geral da Polícia Militar, que providências devem ser tomadas o mais rápido possível. Pois é, Pellegrini, e o pior de tudo é o trabalho que isso dá, não é? Você tem que fazer pior e você tem que depois ir ao Detran, muitos problemas que a bandidagem vem causando à população e aos proprietários de carros. Esses bandidos devem ser presos o quanto antes, Pellegrini, e pagar por este crime. Pois é, o bom também é quando a gente chega na hora, né, Paulo? Pellegrini, tivemos aí um final de semana sangrento. Muitas mortes aconteceram na cidade. O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma caixa de papelão. Tinha um bilhete, não é, Pellegrini? Tinha um bilhete, Paulo Guerra, e esse bilhete dizia que essa mulher gostava, né, de entregar membros de facções criminosas e acabou pagando com a própria vida, né? O bilhete foi deixado próximo ao corpo. O corpo da mulher, Paulo, estava todo enrolado. No primeiro momento, achava-se até que ela estava esquartejada, mas não. Ela foi toda quebrada para poder caber dentro de uma caixa e jogada lá na rua Cecília Meireles, no bairro da Ponta Negra. No Jorge Teixeira, um homem foi estrangulado. O que aconteceu depois, Alberto Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, ele foi estrangulado e depois levaram, pessoas não identificadas o deixaram bem na porta do pronto-socorro Platão Araújo, né? Quando chegou uma equipe médica, rapidamente foi atender o que estava acontecendo, veio o que puxaram lá a pulsação e outros procedimentos, mas naquele mesmo momento já perceberam que já não havia mais nada o que fazer, o homem já estava morto. Um rapaz empinava papagaio em frente ao Prosamin do bairro da Glória, Pellegrini. O que aconteceu com ele? O papagaio não, mas ele embiocou, né? Acabou embiocando, levou vários tiros pelo corpo, o Paulo Guerra, e acabou morrendo. O papagaio saiu descendo na mão, você olhava mais pra linha que ia passando do que pro próprio moço que estava lá no local, com 4 tiros espalhados pelo corpo. Outro foi morto. Mais uma morte na compensa, não é, Pellegrini? Mais uma, Paulo Guerra, mais uma para conta, apesar do policiamento reforçado nesse final de semana, uma pessoa morreu. O Ellerson Barbosa, de 23 anos, teve o corpo crivado de balas lá no beco, né, um beco Pantanal, lá no bairro da Compensa. No mutirão teve uma briga, Pellegrini, 2 mulheres brigaram. O que aconteceu? 2 mulheres, Paulo, embriagadas, daquelas que às vezes dormem na rua, estavam bebendo, Paulo, elas fazem programa naquela área, estavam bebendo. As 2 começaram a beber, daí houve um desentendimento que se transformou numa grande discussão que acabou em tragédia. Uma deu-lhe uma pernamancada na cabeça da outra. A assassina fugiu e até o presente momento não foi identificado. A vítima morreu na hora. Com sinais de espancamento, o corpo de homem foi encontrado na parada de ônibus, não é, Pellegrini?
Pois é, Paulo, uma cena macabra. O rapaz estava dormindo numa parada de ônibus lá no conjunto Juricaba e estava deitado no banco da parada do ônibus, né? E apareceu lá alguém, deu uma paulada, deixou lá, Paulo, um pedaço de pau daqueles grandes e o rapaz ficou lá com a cabeça estourada. Pra você ter uma ideia, Paulo, ele não foi identificado ainda e muito sangue no local. Não se sabe ainda quem cometeu esse crime. Possivelmente ele morreu dormindo. Pellegrini, e os prontos-socorros da cidade com muita movimentação? Ah, sim, Paulo, movimentação intensa, principalmente de ontem para hoje, a movimentação realmente muito intensa. Em muitos casos, Paulo Guerra e ouvinte, com briga de família, desentendimento entre parentes. Muitos se reuniram em casa de papai, né, para comemorar o Dia dos Pais, beberam e lá pelas tantas os desentendimentos entre parentes. Como aconteceu isso, Paulo? Até o papai apanhou, não é, Pellegrini? Ah, sim, não era papai que ficaria de fora, né? Geralmente ele vai ali para, como um dos deixadiços, né? Ai, filho, deixa isso pra lá. Mas não, papai, ele tem que saber que ele foi enganado, que a mulher dele não vale nada e por aí vai. Pois é, o Major Afrânio e o Sandomar Guzmão ontem estavam eufóricos também, estão comemorando o Dia dos Pais lá em Manacapuru, Pellegrini, dando um bom dia para você. Opa, Sandomar Guzmão, Major Afrânio, a Dona Marília foi quem preparou o café, acorda cedo, a Dona Marília, Major Afrânio café também. Café do papai, Pellegrini? Pra Lida, vai cuidar do asfalto, meu amigo Major Afrânio, aquele abraço lá, Paulo Guerra, bem como também para Manacapuru, Zé Maria, meu amigo Zé Guidego, Zé Maria Bastos, aquele abraço, o Cristiano, o Gringo, o Fonfon lá da Feira da Liberdade, enfim, Paulo, todos os moradores de Manacapuru, né, muito obrigado pela audiência. Até daqui a pouco, Alberto. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atendeu 31 ocorrências entre as 18 horas da última sexta-feira até as 18 horas de ontem. Entre os atendimentos por meio do Disque Emergência 193, foram contabilizados 23 incêndios, 2 controles de insetos, 3 acidentes de trânsito, 1 resgate de animal, 1 resgate de pessoa em ambiente de selva e 1 corte de anel. As ocorrências de incêndio, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atendeu 3 incêndios em vegetação, 5 em veículos, 2 em lixo, 1 em residência, 1 incêndio em transformador de energia elétrica e 1 princípio de incêndio. Prefeitura de Iranduba segue recuperando estradas vicinais, aproveitando, claro, o verão. O prefeito Francisco Gomes determinou o prosseguimento das obras de recuperação dos ramais de Iranduba, aproveitando o período de verão. As estradas vicinais são indispensáveis ao escoamento da produção agrícola oriunda das comunidades da zona rural, bem como ao ir e vir dos moradores e visitantes. De acordo com o secretário de produção do município, Jerônimo Salles, quase 40 quilômetros de ramais já foram recuperados nas últimas semanas. Em alguns outros, os trabalhos estão em andamento, como é o caso da estrada do Jandira, ramais dos quilômetros 14 e 19 da rodovia AM 070 e Pique Bela Vista na rodovia Carlos Braga. Com as obras de revitalização dos ramais, a Prefeitura de Iranduba já contemplou comunidades como Ouro Verde, Laguinho, Montenegro, Pupunhal, Peixe Boi, São Francisco e São Sebastião do quilômetro 6. Os líderes comunitários Pedro Gomes, do ramal do Peixe Boi, e Samuel Maia, dos quilômetros 14 ao 19, destacam a importância do trabalho. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Francisco Gomes e ao secretário Jerônimo Salles, que durante eu estar na frente aqui da comunidade Nova Esperança, toda vez que eu solicitei as máquinas, eles prontamente atenderam aí o nosso pedido. E esse verão, como está sendo bastante forte aí o tempo, a gente estamos aproveitando para fazer mais ainda um serviço de qualidade para a comunidade. É através do ramal que nós escoamos nossa produção. Com um ramal bom, fica melhor, porque o transporte que nós temos, ele é pequeno, de médio porte. Com um ramal que não esteja bem, os carros quebram, mas hoje, graças a Deus, nós temos aí o ramal recuperado. Em nome de toda a associação que a gente agradece, o prefeito e também o vereador, né, que tem nos ajudado muito também. Para o Jornal da Manhã, J.R. 6 horas e 5 minutos em Manaus. Fundação Secom está anunciando que as
preconizações de colo uterino que pararam durante a pandemia serão retomadas esta semana. O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosemin, em parceria com o Centro de Formação Tecnológica do Amazonas, CETAM, retoma nesta segunda-feira, no Parque Residencial Liberdade, a partir das 9 horas, as inscrições para cursos de capacitação aos moradores do residencial e do seu entorno. As inscrições serão realizadas no período de hoje até o dia 14 para os cursos de operador de logística e inspetor de controle de qualidade. É necessário estar cursando o ensino médio e ter a partir de 16 anos. Os cursos oferecidos são frutos de uma parceria entre o Prosemin e o CETAM e tem o objetivo de capacitar profissionalmente moradores dos residenciais do programa e de bairros vizinhos. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, inicia nesta segunda-feira a etapa 1 de retomada das aulas presenciais de cursos de qualificação profissional. De forma gradual e segura, estarão de volta as atividades para alunos inscritos em 70 cursos ministrados em 6 centros estaduais de convivência da família, coordenados pela Secretaria de Estado de Assistência Social. As aulas ocorrerão nos turnos da manhã, tarde e noite. Mais de 2.000 famílias que residiam na invasão Monte Oreb em Manaus renovaram termos de acordo individual para assegurar o benefício do auxílio moradia até dezembro de 2020, segundo a Superintendência Estadual de Habitação, SUAB. O pagamento da sexta parcela do auxílio moradia a 2.209 famílias retiradas da ocupação irregular será liberado a partir desta segunda-feira. Os pagamentos são efetuados com recursos estaduais da sexta parcela e foram disponibilizados R$1.325.400. A importância do engajamento jovem para a resolução de problemáticas envolvendo questões como educação, gênero, saúde e meio ambiente entra em debate a partir de amanhã e até o dia 14, durante a Semana Internacional da Juventude, promovida pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável Jovem da Amazônia, secretariada pela Fundação Amazonas Sustentável. A programação será virtual através do Instagram. No hashtag SDS na Amazônia e do YouTube no SDSN Amazônia. A iniciativa integra as comemorações do Dia Internacional da Juventude, instituído em 12 de agosto pela Organização das Nações Unidas, como forma de celebrar anualmente o papel essencial dos jovens para gerar mudanças e também para aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados pela juventude mundial. O tema deste ano é Engajamento Jovem para a Ação Global. Um alerta para a importância do engajamento dos jovens nos níveis local, nacional e global e para a necessidade de incluí-los em espaços de participação e tomada de decisão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou neste domingo a edição número 129 do Boletim Diário Covid-19. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 454 pessoas nas últimas 24 horas, chegando a 90.602, o número dos que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Foram confirmados mais 522 casos da doença no Amazonas nesta edição do boletim, que foram confirmados por testes rápidos que detectaram os anticorpos com data de 8 a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. O deputado Beramino Lins, líder do Progressistas da Assembleia Legislativa do Estado, procura consenso para encerrar um impasse de mais de 60 dias sem que a casa delibere matéria de interesse público e coletivo. Nesse sentido, Belarmino Lins vai propor ao deputado Josué Neto, presidente do Poder Legislativo, a realização de uma reunião do colegiado de líderes na terça ou quarta-feira para que, de forma presencial, possam encontrar uma solução para o impasse de 60 dias sem que a Assembleia delibere matérias consideradas de grande importância para os interesses do Estado. Neste domingo, a base fluvial Arpão saiu de Manaus com destino a Coari. Projeto inédito de combate ao narcotráfico, à pirataria e aos crimes ambientais. A embarcação vai ficar ancorada no Rio Solimões e dará suporte às operações policiais integradas na região, além de apoiar o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas no Amazonas. Parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal por meio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública
A base foi inaugurada na última terça-feira. A base Arpão vai reunir efetivos das polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, além de médicos, dentistas e enfermeiros. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga desvios na saúde estadual, a CPI da Saúde, instalada na Assembleia Legislativa do Estado, interroga nesta segunda-feira um empresário apontado como o proprietário da empresa Norte Serviços Médicos Limitada, lavanderia que prestou serviço para o Hospital Newton Lins, unidade de referência para tratamento da Covid-19 em Manaus. Parlamentares dizem que a empresa mantém processos indenizatórios suspeitos de fraude com o Executivo do Estado. Segundo a CPI, em 3 anos, a empresa Norte Serviços faturou 25 milhões de reais. A partir desta segunda-feira, o governo do estado retoma as aulas em 123 escolas de ensino médio. O Amazonas é o primeiro estado a retomar com as atividades presenciais após o período de isolamento social. Cerca de 100 mil estudantes retornam às atividades. As aulas presenciais da rede estadual retornam com um mês após a abertura das instituições de ensino privadas. A reabertura das escolas estaduais estava prevista no 4º ciclo da reabertura gradual das atividades do governo do estado. Nesta segunda-feira, uma das escolas adaptadas para o retorno receberá a equipe da Secretaria de Educação e o secretário Luiz Fabiano Barbosa para o acompanhamento das atividades iniciais a partir das 6h30. Para entrar na unidade de ensino, é bom lembrar, é obrigatório o uso de máscara. Logo, os alunos deverão se dirigir à escola com o item devidamente posto sobre o rosto, cobrindo a boca e o nariz. Ao longo da semana, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto fará a distribuição de 2 máscaras de pano para aluno da rede estadual que estudam em turno e 4 para que estudam em tempo integral. Além do uso da máscara, os estudantes precisam seguir normas ao chegarem em suas escolas. Primeiro, as mãos devem ser lavadas com água e sabão nas pias instaladas na entrada das unidades escolares. Em seguida, secar as mãos utilizando os cotovelos para fechar a torneira e acionar o dispensador de papel toalha. Durante o retorno às aulas presenciais, os alunos terão sua temperatura aferida e os que registrarem acima de 37,5 graus deverão aguardar repetir a medição e, caso ainda siga alta, serão encaminhados por um funcionário para aplicação do protocolo de segurança, que consiste em isolar o aluno dos demais e acionar os pais ou responsáveis. Nas salas de aula, os estudantes vão usar as carteiras sinalizadas que já estão com distância de 1,5 metro uma das outras. O protocolo de distanciamento é obrigatório em todas as dependências da escola, inclusive nos banheiros. Os funcionários e voluntários estarão auxiliando os estudantes em todas as movimentações dentro da escola. É necessário que os alunos sejam conscientes e sigam as orientações para que o retorno seja seguro a todos. Polícia. Os acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite e as primeiras desta manhã. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Já dizendo, Paulo Guerra, que o movimento no pronto-socorro, ou melhor, os pronto-socorros da cidade não foi fácil. Muita gente dando entrada, pessoal também do trânsito com muito trabalho. Foram muitos os acidentes de trânsito na cidade. Ali próximo à rotatória das Letras, o carro bateu em um poste de iluminação, daquele que fica no canteiro central, derrubou e até pela madrugada de hoje ainda estava faltando energia. Outros acidentes de trânsito também, na Senador Raimundo Parente, um acidente grave deixando pessoas feridas. No Distrito Industrial também, uma mulher acabou perdendo o pé, teve o pé decepado em um acidente de moto que ocorreu no Distrito Industrial. Ela foi levada ao pronto-socorro, onde permanece internada, mas o pé ela já perdeu. O pé foi separado do corpo nesse acidente grave que houve ontem lá na Avenida Buriti, no Distrito Industrial. Uma moto de grande porte acabou aí, a mulher que vinha na garupa acabou caindo e acabou morrendo nesse violento acidente de trânsito ocorrido na tarde de ontem. A mulher deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, onde foi muito bem atendida.
Ainda do pronto-socorro João Lúcio, outra vítima de acidente de trânsito, também queda de moto. Um rapaz de 25 anos de idade deu entrada entre a vida e a morte naquela unidade de saúde. Rapidamente, os anjos da vida começaram a agir no João Lúcio. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem estavam mais uma vez a todo vapor. Pronto-socorro cheio, pronto-socorro com muito trabalho. Ainda assim, no setor de urgência e emergência, todos que chegavam feridos eram muito bem atendidos pela equipe do Dr. Romano. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de arma de fogo. Ele levou 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Rapidamente ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Os anjos da vida do Platão também agiram rápido. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem agiram rapidamente e salvaram a vida desse homem que estava lá entre a vida e a morte. Falando de Platão Araújo, um abraço para o doutor Daniel Roger. Alô, doutor Daniel, aquele abraço, bom dia. Ainda, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do Platão Araújo, 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física durante o final de semana, por causa de jogo do Flamengo. O homem deu entrada com a camisa rubro-negra chegou lá no Platão Araújo, cheio de hematomas pelo corpo e algumas chicotadas e cadeiradas. Ele foi se meter a besta, bebeu, estava meio embriagado e acabou levando cadeiradas. O Flamengo levou a pisa no Maracanã e o flamenguista apanhou na zona leste da cidade. Ah, meu Mengão, esse técnico aí, não sei não, hein? Tomara que dê certo pro Mengão, mas ontem era pena de urubu pra tudo quanto é lado. Socorro, 28 de agosto. Um homem deu entrada, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vítima de agressão física, apanhou também por causa de jogo de futebol. Brigaram ontem, estavam brigando e o homem deu entrada no pronto-socorro cheio de hematomas pelo corpo por causa de jogo de futebol. Gabigol tá ganhando mais de 1 milhão por mês. Ele por ali liso, tomando cachaça, de sandália. Gabigol nunca viu ele estava brigando pelo Flamengo. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro, 28 de agosto. Um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que ele brigou e foi com parentes ontem durante uma confraternização de Dia dos Pais. Outras ocorrências também deram-se no 28 de agosto, também no pronto-socorro João Lúcio e também no pronto-socorro Platão Araújo. Tudo por causa aí da confraternização. Muitos chegaram, não sabem se divertir, beberam demais e depois ainda deixaram papai em polvorosa. Era irmão com irmão, cunhado com cunhado, muita briga de parente depois da confraternização do Dia dos Pais. E outros que choravam também, ligavam para a mulher: ai, mulher, que saudade do nosso teto pai do meu filho. Ah, boa. E antes, quando estavam juntos, a porrada cantava. Aconteceu muito isso na cidade. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem que foi assaltado dentro do coletivo da linha 652. Houve um assalto na Avenida Grande Circular e o passageiro foi esfaqueado. A sorte dele é que ele já estava nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo. Ele foi levado rapidamente ferido no pulso e também no peito, ferido na faca do bandido que conseguiu fugir após assaltar o ônibus da linha 652. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora
Quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? E atenção! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o Alisson Barbosa, de 23 anos, foi assassinado, foi morto no bairro da Compensa. Ele recebeu os bombons da morte lá no Beco Pantanal. Foi lá de novo, bairro da Compensa, foi palco de morte. E durante esse final de semana, com a presença da polícia em massa lá no bairro da Compensa. Ainda assim, uma morte foi registrada. Bala no ramal do Pau Rosa, quilômetro 21 da BR-174, é lá que fica o bonito ramal do Pau Rosa, onde a grande maioria das pessoas são gente boa, trabalhadoras, agricultores. Abraço a todo mundo lá no ramal do Pau Rosa. Mas lá no ramal do Pau Rosa, o William Martins, de 23 anos, foi assassinado em um bar. Ele estava bebendo, ele estava de boa. Aí apareceram Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens e uma moto. Eram assassinos. Eles chegaram lá, mataram o William e fugiram de moto. O crime ainda é rodeado de mistérios. Até porque o William não tinha envolvimento com nada ilícito, o William era ficha limpa e acabou sendo assassinado lá no ramal do Pau Rosa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, bairro da Glória. Muita gente soltando papagaio, muita gente brincando de papagaio, e não era diferente com o Vinícius Santos, de 19 anos de idade. Ele estava com seu papagaio, já tinha cortado um, já tinha feito bolada com outro, mas por fim ele embiocou. O papagaio não, mas ele embiocou quando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem armado chegou perto da vítima e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima e largou a linha do papagaio. E morreu. O crime aconteceu, mais precisamente, Paulo Guerra e ouvintes, na rua Antônio Bittencourt, também conhecido lá como Bittencourt, Antônio Bittencourt, lá no bairro da Glória. O assassino ainda não foi identificado, ele fugiu a pé. Era triste de se ver o papagaio da vítima quedando na mão, com linha e cerol à vontade. Ele, na hora que morreu, acabou largando a linha. O corpo de uma mulher até o presente momento não identificado foi encontrado na rua Cecília Meireles, no bairro da Ponta Negra. O corpo estava em uma caixa. A morte deu-se por asfixia, por estrangulamento. A mulher estava dentro de uma caixa, Paulo Guerra. Ela teve ossos, coluna quebrado, ela teve o corpo todo mutilado, Paulo Guerra e ouvintes, aí para poder dar na caixa de papelão, que foi abandonado lá no meio de uma área de mata. A polícia rapidamente chegou até o local através de denúncia anônima e o corpo foi encontrado e continua na sede do Instituto Médico Legal, aguardando identificação, uma pessoa que possa reclamar o corpo para que seja liberado para o sepultamento. Ele não vai mais acordar. O homem que dormia em uma parada de ônibus foi covardemente assassinado com uma paulada na cabeça. Tudo aconteceu lá na rua Raimundo Parente, no bairro do Alvorada, junto a Juricaba. O homem dormia na parada de ônibus. Quando foi, de repente, levou uma violenta paulada na cabeça. A arma do crime, uma tora de pau daquele grosso, meu amigo, foi usado para esfacelar, para destruir a cabeça da vítima, que ficou sangrando lá deitado no banco da parada de ônibus no bairro Juricaba. Ele também continua no Instituto Médico Legal e até o presente momento o corpo não foi identificado. Durante uma bebedeira,
durante uma cachaçada ali na Avenida Grande Circular. Deixa eu ver quem conhece a área. Ali por trás, ali antes de chegar na entrada do Mutirão, onde tem aqueles bares de madeira lá que viram 24 horas, e naquela área não é a primeira morte que acontece, sendo que dessa vez 2 mulheres que ficam lá durante todo o dia e ficam à noite fazendo programa, Paulo Guerra e ouvintes, 2 estavam bebendo, era só alegria, uma achava graça pra outra, tu viu só, ai, aquele fulano, aquele ali, ai, aquele ali é demais, aquele lá não empresta, a outra dizendo. Estavam conversando, Paulo Guerra. Daí houve um desentendimento, até que esse desentendimento acabou numa discussão acalorada. Daí, Paulo Guerra, essa história terminou em tragédia. É que uma das mulheres sentou-lhe a paulada na cabeça de sua companheira de copo. Ela ficou agonizando, ela deu-lhe outra paulada. Foram 3 pauladas na cabeça. Daí ela fugiu com um pau na mão, com a arma do crime na mão. A vítima ficou lá agonizando. E logo, antes mesmo do SAMU chegar, ela não resistiu ao experimento e morreu. Morreu no pau, morreu na paulada, lá na área da Avenida Grande Circular, na área de Inferninhos, ali por trás do supermercado, ali naquela hora. É um perigo tomar uma gelada, tomar uma cerveja de pobre naquela área. Estrangulamento! Um rapaz foi deixado praticamente já morto na entrada, na porta do pronto-socorro Platão Araújo. As primeiras informações dão conta a Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que esse homem que tinha 19 anos de idade foi estrangulado no bairro Jorge Teixeira. Já morto, ele foi deixado na porta do pronto-socorro Platão Araújo. Logo uma equipe chegou e já tentou atender, tentou reanimá-lo, mas já não havia nada o que fazer. Ele foi deixado morto à porta do pronto-socorro Platão Araújo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. 4 deles, o motivo foi triângulo amoroso. Nos 3 casos, foram homens que deixam suas esposas covardemente em casa e vão se entregar nos braços de uma intrusa, de uma operária do amor, de uma piriguete. É muito triste um homem que trai a sua esposa. Agora, a esposa não fica com raiva, não. Isso são coisas do inimigo. Eu aprendi na igreja que isso são coisas do inimigo. Isso é obra de Satanás. Não brigue com seu esposo. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Max Verstappen venceu de forma espetacular o Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone. O holandês aliou uma pilotagem impecável com a estratégia inteligente da Red Bull para bater o Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e dar à Mercedes sua primeira derrota do ano. Depois de 7 anos no clube, o atacante Williams se despediu oficialmente do Chelsea neste domingo. Pelas redes sociais, o jogador postou uma carta aberta aos torcedores dos Blues. Segundo a imprensa inglesa, o brasileiro já tem um acordo para se tornar jogador do Arsenal, rival londrino dos Blues. O contrato deve ser de 3 anos. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. Grêmio 1, Fluminense 0. Santos 1, Bragantino também 1. A partida deste domingo entre Goiás e São Paulo, marcada para 16 horas no estádio Ailé Pinheiro, em Goiânia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, foi suspensa depois de casos de Covid-19 no elenco esmeraldino. O clube mandante entrou com pedido para adiar a partida no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e posteriormente a Confederação Brasileira de Futebol confirmou que o confronto não seria realizado ontem. Inicialmente a informação era de que 10 jogadores do elenco do Goiás testaram positivo, sendo que 8 deles seriam titulares contra o São Paulo. Depois da partida houve a confirmação de que a contraprova apontava 9 atletas com Covid-19. Assim, a diretoria esmeraldina explicou o pedido para não entrar em campo neste domingo. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira,
após dados chineses reforçarem esperanças de que a segunda maior economia do mundo está se recuperando da crise do coronavírus. A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira o crédito dos novos saques do FGTS para os trabalhadores nascidos em julho. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. Nessa etapa poderão ser pagos até 3,3 bilhões de reais. O Brasil tem 101.136 mortes por coronavírus confirmadas até as 20 horas de ontem, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Em casos confirmados, já são 3.035.582 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. 22.213 desses confirmados no último dia. O rascunho de um projeto para a criação de uma aliança mundial de vacinas contra a Covid-19 sugere a participação do Brasil como um dos 25 membros do conselho do grupo conhecido como ACT. Além de coordenar a distribuição mundial de uma vacina, a meta da iniciativa é a de acelerar pesquisas em diagnósticos e tratamentos. A inclusão do país no grupo ocorre pela dimensão de seu mercado e por sua influência diante de sua população para determinar preços e volumes da vacina no mundo. O governo ainda não definiu como seria sua participação, mas, conforme a coluna revelou, já submeteu cartas aos organismos internacionais demonstrando seu interesse em fazer parte da aliança. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi internado neste domingo em um hospital particular de Brasília após ter sentido mal-estar. Segundo sua assessoria, ele foi diagnosticado com uma pneumonia alérgica e fez um teste para diagnóstico de Covid-19, cujo resultado foi negativo. O ministro Gilmar Mendes quer pautar, assim que possível, o processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. A ideia é levar o caso à segunda turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, a tempo do voto do decano da Corte, Celso de Mello, que está perto da aposentadoria compulsória por idade. Ele completará 75 anos em 1º de novembro. A Polícia Federal Brasileira solicitou à Polícia da Espanha a extradição e o compartilhamento de informações do celular do segundo sargento da Força Aérea, Manuel Silva Rodrigues. Ele foi detido naquele país com 37 quilos de cocaína durante viagem presidencial de Jair Bolsonaro à cúpula do G20 em junho de 2019. Após o UOL revelar que, apesar de preso, o sargento segue na ativa da Força Aérea e recebendo salário de R$8.100 brutos, a imprensa espanhola repercutiu o caso. Segundo o Diário de Sevilha, autoridades brasileiras militares solicitaram à Justiça Espanhola compartilhamento de informações. O Brasil gastou com a folha de pagamentos dos servidores públicos 3,5 vezes mais do que com a saúde e o dobro com a educação, aponta diagnóstico do Instituto Millennium, que lança nesta segunda-feira a campanha Destrava para pressionar pela aprovação da reforma administrativa que prevê uma reestruturação do RH do Estado pelo Congresso até o fim do ano. A Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, emitiu um alerta contra o uso de produtos à base de cloro como tratamento para a Covid-19. Em nota, a agência diz que não recomenda o uso oral ou parenteral do dióxido de cloro ou produtos com cloreto de sódio para pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou para qualquer outra pessoa. O magnata da mídia Jim Lai, uma das principais figuras do movimento pró-democracia de Hong Kong, foi preso nesta segunda-feira na ex-colônia britânica sob a nova lei de segurança nacional, anunciaram o executivo de sua empresa e uma fonte policial. Jim Lai está sendo detido agora por conluio com potências estrangeiras, tuitou Mark Simon, executivo sênior da Next Digital, empresa de mídia de Lai, que publica o tabloide local Apple Daily. Uma fonte policial disse à agência France Press que Lai foi preso por conluio com forças estrangeiras, uma das novas proibições contidas na Lei de Segurança Nacional, e por fraude. 6h44 em Manaus. Pequim anunciou nesta segunda-feira sanções contra 11 autoridades americanas, incluindo os senadores Marco Rubio e Ted Cruz, em represália por medidas similares aplicadas por Washington contra funcionários do governo chinês
acusados de prejudicar a autonomia de Hong Kong. A China decidiu impor sanções a certas pessoas que se comportaram mal em determinadas questões vinculadas a Hong Kong, afirmou à imprensa o porta-voz da diplomacia chinesa, Zhao Lijian. O diretor da ONG de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch, Kenneth Roth, está entre os alvos das sanções. Zhao não explicou a natureza das sanções. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, recebeu nesta segunda-feira o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, que viajou à ilha para uma visita sem precedentes em mais de 40 anos, o que provocou um forte mal-estar lá na China. Azar é o funcionário do governo americano de maior hierarquia a visitar Taiwan desde 1979, quando Washington rompeu as relações diplomáticas com o Taipei para reconhecer o governo comunista estabelecido em Pequim como único representante da China. A ministra libanesa da Justiça, Marie-Claude Nash, apresentou o pedido de demissão nesta segunda-feira e se tornou o terceiro membro do gabinete a tomar esta decisão após a explosão do porto de Beirute. A ministra apresentou sua renúncia, afirmou uma fonte do Ministério da Justiça. No domingo, os ministros da Informação e do Meio Ambiente abandonaram o governo do primeiro-ministro Hassan Diab. Uma conferência de emergência de doadores realizada neste domingo para ajudar o Líbano 5 dias após a explosão gigantesca em Beirute resultou em promessas no valor de quase 253 milhões de euros em apoio humanitário imediato, informou a presidência francesa. Esses compromissos não são condicionados a reformas políticas ou institucionais, disse o gabinete do presidente Emmanuel Macron. Também foram feitas promessas de apoio a longo prazo que dependeriam de mudanças introduzidas pelas autoridades, segundo o Palácio do Eliseu. Avião KC-390 decola nesta quarta-feira de Guarulhos em missão de ajuda ao Líbano, diz o Itamaraty. Missão levará medicamentos, alimentos e ajuda técnica para a investigação da explosão que atingiu Beirute na semana passada e deixou mais de 150 mortos. O Itamaraty havia informado que o voo sairia nesta segunda-feira, mas o Ministério da Defesa disse que o voo foi alterado por questões de logística. O presidente Jair Bolsonaro convidou para chefiar a missão brasileira que irá a Beirute o ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses. Não ficou claro se Temer seguirá neste voo ou se irá ao Líbano em outra data. Em nota divulgada à imprensa mais tarde neste domingo, Temer disse estar honrado com o convite feito por Bolsonaro para chefiar a missão humanitária do Brasil ao Líbano. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Chamado por Bolsonaro para a missão no Líbano, Temer não pode deixar o Brasil sem aval da justiça. Folha de São Paulo. Em busca de reeleição, Bolsonaro lançará pacote social e avalia chapa eleitoral. O Estado de São Paulo. Rodrigo Maia defende muro para separar Forças Armadas e governo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Dias Toffoli é internado com um quadro de inflamação no pulmão. Valor Econômico. Se avançar, nova CPMF será uma das maiores fontes de receita do governo. Estado de Minas. Após tubaína e gripezinha, Bolsonaro muda discurso e critica o uso político da Covid. Jornal do Comércio no Recife. Planos de saúde perderam quase 300 mil usuários durante a pandemia. Fortaleza Diário do Nordeste. Governo estuda prorrogar auxílio emergencial até março, com valor menor. Porto Alegre, 0 hora. Ocupação de leitos de UTI volta a crescer em Porto Alegre e bate novo recorde. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.